Vamos iniciar nossa aula, nossa leitura, e o nosso tema é da Antiguidade para a Idade Média. Claro que o fim do Império Romano do Ocidente, ele marca a transição entre a Antiguidade e a Idade Média. Essa passagem caracterizou diversas mudanças no continente europeu, formação de novos reinos, fortalecimento do cristianismo. E nós vamos estudar e conhecer um pouco mais dessas transformações. Então, quando se fala em Idade Média, é um período histórico com duração de cerca de 1000 anos. A maioria dos historiadores considera que esse período teve início no ano 476, que foi a queda do Império Romano do Ocidente, e foi até 1453, quando a cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, foi conquistada pelos turcos otomanos, né? Esse período costuma ser dividido em Alta Idade Média, que é do século V ao X, e Baixa Idade Média, que é do século XI ao século XV. Por muito tempo, a Idade Média ela foi conhecida como Idade das Trevas, ainda se fala assim. Havia no período marcado doenças, pobreza, intolerância religiosa, poucos avanços artísticos, técnicos e científicos. Nas últimas décadas, essa ideia se tinha do período passou a ser repensada. Por que repensada? Diversos estudos históricos afirmaram que a Idade Média foi um período importantíssimo, que ocorreram transformações políticas, econômicas, sociais, vários aspectos culturais atuais, principalmente na sociedade ocidental que nós vivemos, formaram-se graças a eventos que ocorreram nesta época, como é o caso das línguas existentes, como o latim, por exemplo, entre elas o português, o castelhano e o francês. Ao longo desses 1000 anos, formaram-se várias das atuais nações europeias, e foi no final desse período que se constituíram as bases do sistema econômico que é utilizado hoje, o capitalismo. Por esses motivos, muitos historiadores reconheceram que a Idade Média foi um período que deu início a um conceito de mundo ocidental. Também é conhecido como Ocidente, e é formado por vários países que receberam forte influência cultural europeia. Além da própria Europa, engloba países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Austrália, né? Então, um pouco da Idade Média hoje, para a gente entender um pouco o que é a Idade Média, como se formou e tal. Nós vamos falar também sobre o apogeu e queda do Império Romano. Por volta do ano 100, o Império Romano atingiu sua máxima extensão. Ocupou cerca de metade do território europeu, parte do norte da África e parte do Oriente Médio. O Estado romano ele queria o quê? Manter o controle sobre todas as regiões do Império, estabelecendo um poder centralizado, né? Os impostos arrecadados nas regiões dominadas pelos romanos eram utilizados para manter o Estado, que tinha altos gastos em questões militares, pois para manter os territórios conquistados era necessário o quê? Um grande exército e bem treinado. Para facilitar o acesso a todas as regiões do Império, as cidades romanas eram interligadas por estradas pavimentadas, o que facilitava o deslocamento de tropas do exército e estimulava o comércio. Nessa época, as cidades romanas tinham grande importância econômica,
e havia intenso fluxo comercial nelas, né? De onde veio essa crise, então? Após esse Império Romano chegar ao seu apogeu, ao seu máximo de conquistas, inicia-se um longo período de crise. Claro, por quê? Vamos ver os motivos. A economia romana tinha como base o sistema escravista. Os romanos escravizavam um grande número de pessoas, entre elas, né, a população que eles derrotavam. Com o fim da expansão, e por volta desse ano 100, houve a expressiva queda do número de escravizados, que eles utilizavam como mão de obra, diminuindo assim a produtividade e gerando uma grave crise econômica. Essa crise, ela reduziu o comércio e comprometeu o abastecimento nos grandes centros urbanos. Com isso, as milhares de pessoas passaram a ter dificuldades de viver nas cidades e começaram a migrar para o campo, onde viveriam sob a proteção dos grandes proprietários de terras. Com a diminuição da produção e do comércio, a crise também afetou a arrecadação de impostos, tornando o Estado mais fraco, o que reduziu sua capacidade de manter as fronteiras do Império em relação às invasões dos povos germânicos. Mas espera aí, quem são os povos germânicos? Olha, eles tinham dificuldades para defender as fronteiras. Os governadores romanos promoveram acordos com líderes dos povos germânicos, que ocupavam os territórios do Império no norte da Europa. Nesses acordos, os romanos eles permitiam a ocupação de seus territórios, desde que os germânicos protegessem as fronteiras, evitando que outros povos invadissem. Diante dos problemas para manter seu exército, os romanos também passaram a recrutar soldados germânicos, que chegaram a ocupar diversos postos de comando. Entre as principais medidas aí adotadas pelos romanos para tentar contornar a crise, né? O imperador Teodósio, que no ano 395 dividiu o território do Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Com essa medida, o que aconteceu? Ele pretendia facilitar a administração, já que era um grande império, precisava de uma administração mais próxima. Então ele fez essa divisão. Não obteve sucesso com as estratégias. Os romanos cada vez mais sofreram com a invasão de outros povos, que aos poucos foram dominando parte do seu território, e em 476 a cidade de Roma, que era a capital ocidental, foi conquistada e saqueada por um grupo de invasores germânicos, que depuseram o então imperador Rômulo Augusto, e essa conquista representou o fim do enfraquecido Império Romano do Ocidente, possibilitando ao longo dos séculos seguintes o surgimento de outros reinos romanos. Germânicos era como os romanos chamavam os outros povos e também chamavam eles de bárbaros. Hoje, né, na história a gente estuda como germânicos, mas eles também foram chamados de bárbaros. É estranho na história em que os romanos sempre invadiram e tomaram as terras e eram chamadas conquistas romanas. E quando o Império Romano foi assim também foi conquistado, foi chamado de invasões bárbaras. E vamos falar um pouquinho dos reinos germânicos, né? A formação dos reinos germânicos em territórios antes dominados pelo Império Romano ocorreu com a fusão dos elementos transmitidos pela sociedade romana e pelas sociedades germânicas. Ficaram conhecidos também como
Reinos romano-germânicos. Os povos germânicos representavam muitas diferenças entre si. Embora houvesse semelhança na organização social, política, econômica, algumas dessas características formaram a base dos reinos germânicos. Então, entre os germânicos nós vamos ter os bretões, anglo-saxões, reino dos francos, reino dos burgúndios, reino dos visigodos, suevos, bascos, reino dos vândalos, reino dos ostrogodos. Então, entre outros, lombardos, bávaros, turíngios, eslavos, hunos. Então, vários outros povos que iam se formando também em várias outras regiões aí. Depois, conquistando as terras do que foram o Império Romano do Ocidente. A organização social deles, eles eram patriarcas, né? As principais decisões eram tomadas pelo chefe de cada família, né? O rei, né? O rei pra gente, no caso aí. Eles não costumavam organizar um estado com poder centralizado, exceto em guerra, né? Em guerra, então, se uniam e tal. Quando um chefe era escolhido para coordenar o grupo de guerreiros, comitatus, os guerreiros que compunham o comitatus deviam jurar fidelidade a esse chefe, assim como o chefe deveria jurar sempre defender os guerreiros. As leis que regiam as sociedades germânicas tinham como base seus costumes e eram transmitidas oralmente e não por meio da escrita. Qual era a religiosidade deles? Eles acreditavam em um Deus monoteísta ou eram politeístas, acreditavam em vários deuses? Os povos germânicos, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, praticavam cultos de adoração às forças da natureza. Por isso, no início do século VI, época da formação dos primeiros reinos germânicos, o cristianismo passava por um processo de crescimento, ampliando mais a sua difusão por diversos territórios. Dessa maneira, após a queda do Império Romano do Ocidente, a Igreja Católica se tornou uma instituição poderosa, exercendo grande influência entre os reinos germânicos. Inclusive, alguns reinos adotaram o cristianismo, né, como o reino dos francos, um dos mais importantes reinos aí germânicos. O rei é batizado pela Igreja Católica e o seu reino a religião católica fica sendo a principal religião, ou se não a oficial, do reino franco. Ok? Isso que foi um pouquinho da aula de hoje. Um abraço, um beijo, um queijo. Valeu!